Então, aqui está, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Apoio, Academia Rio-Grandense de Letras e SNC Libre, Roma, Itália. E vamos ao assunto de hoje. Você provavelmente já foi atacado por um psicopata. Mas talvez tenha sido apenas uma tentativa de golpe. Quem comete pequenos golpes, quem busca usar seu cartão de crédito, quem furtou seu celular, quem fica mentindo ou fazendo joguinhos com você, ou aquele que matou no assalto sem que a vítima sequer tivesse reagido, muito provavelmente é um psicopata. O psicopata é aquele sujeito que pode estar ao seu lado. É uma pessoa perigosa, mais perigosa ou menos perigosa, mas está sempre pronta para atacar você. Quando você pensa no psicopata, imagina um bandido com cara de mal, um sujeito mal vestido ou com aparência diabólica. Um doente mental, você conclui. Mas quando assiste um filme de faroeste, nem sempre o bandido é aquele cara com um jeito de nunca ter tomado banho, barba crescida e doido para encher a cara com uísque vagabundo no bar da cidadezinha. O bandido pode ser o fazendeiro, aquele que invade as terras dos vizinhos com ameaças ou assassinatos. Mas o cara está bem vestido, fala mansa, olhos azuis, e até que ele mude o olhar e dê aquele sorriso malvado, talvez você esteja torcendo por ele. O poderoso chefão e seus filhos eram bandidos, mas no filme eram os mocinhos. Matavam para se defender. Prostituição e drogas não aceitavam. Gente fina, gente fina. A dupla vivida por Paul Newman e Robert Redford em Butch Cassidy, bonitos, espirituosos, jovens, o olho azul de Paul Newman, o sorriso simpático de Redford. Eram assaltantes de banco do tipo bonzinhos, não tomavam o dinheiro dos clientes, só do banco, não queriam ferir ninguém. Eles são nossos heróis no filme e torcemos para que não sejam presos, mas são bandidos. Acontece que o diretor, o autor do romance, tornou o tal bandido em foco narrativo, e aí a nossa ética dançou. Os mais velhos como eu, que assistiam filmes de índios nas matinés de domingo, torcíamos pelo mocinho do exército americano e que matava índios. No filme O Silêncio dos Inocentes, o cara atrás das grades e muito, mas muito bem guardado, era Hannibal Lecter, e sua figura amedrontava até mesmo a policial que com ele foi tratar. Personagens vividos por Anthony Hopkins e Jodie Foster. Aterrorizador. O Hannibal é um personagem apaixonante, ao mesmo tempo que nos atemoriza. Nos fascina por seu carisma, sua inteligência, o poder da sua expressão facial, o poder da sua maldade. É o psicopata nas artes, no cinema, na literatura. Um estudo de 2013, publicado no Jornal de Ciência Forense, alertou como o psicopata é mostrado nas artes, principalmente literatura e cinema. De outro lado, quanto ao psicopata, o médico Jesus Pujol, diretor da Unidade de Ressonância Magnética do Hospital Del Mar, em Barcelona, publicou artigo esclarecendo que o psicopata apresenta cérebro onde não se relacionam o emocional e o cognitivo. O cérebro do psicopata é diferente do ponto de vista anatômico e funcional. A área que processa a cognição, ou seja, o conhecimento, a razão, não se comunica com a área onde processa a atividade emocional. Isso explicaria, como veremos a seguir, por que o psicopata não sente medo, nem remorso, nem culpa, nem se importa com o sofrimento das suas vítimas. Na novela Caminho das Índias, o personagem psicopata é um cidadão acima de qualquer suspeita. E a autora Glória Pérez foi orientada por ninguém menos que a doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva. Eu comecei a me interessar pela psicopatia desde que, atuando como juiz em Rio Grande,
presidiu um processo criminal onde o réu era um moço com seus 19 ou 20 anos. Bonito, forte, bem apessoado, bem falante, e vi nele menos o réu e mais o jovenzinho. E isso foi um erro que o profissional não pode cometer, porque prejudica a racionalidade na condução do processo. O interrogatório durou, creio que, 2 horas. Acontece que o moço tinha cometido uma série de 10 ou 12 assaltos a postos de gasolina e sua pena seria grande e ele perderia sua mocidade no presídio. Tentei de todas as formas que confessasse, que mostrasse arrependimento para que eu pudesse diminuir sua pena. Pois o cara não demonstrou culpa nem arrependimento e negou a autoria dos crimes, mesmo tendo sido preso em flagrante. E no final, condenei o rapaz a muitos anos de prisão. Mas, desde então, preocupou-me tentar perceber nos réus o caráter psicopático. E depois, isso valeu para a minha vida como um todo, o que não impediu que eu tenha caído em golpe 2 ou 3 vezes. Há um exemplo pronto e acabado do que seja um psicopata. Se você estiver interessado, assista a minissérie na Netflix Conversando com um Serial Killer. Conversando com um Serial Killer, onde 2 jornalistas americanos entrevistaram longamente o Ted Bundy, homem adorado por muitas mulheres por seu charme e que assassinou ao menos 36 garotas. E só uma sobreviveu ao ataque e tornou-se testemunha fundamental num longo processo. Os jornalistas foram convidados por Ted, que estava preso no presídio da Flórida. Ao longo de mais de 100 horas de gravação, Ted Bundy mostrou-se alegre, comunicativo e queria apenas vender sua história pessoal. História que estava inventando para comover o público e conseguir sair da prisão. A história de vida e dos crimes de Ted Bundy foi resgatada pelos jornalistas. É simplesmente impressionante. Nesse documentário da Netflix, estamos vendo a todo momento um vizinho, um colega de trabalho, um conhecido qualquer. O que importa mais a dizer sobre Ted é que a mãe de Ted sempre negou a criminalidade do filho, assim declarando inclusive à imprensa diversas vezes durante o julgamento. Só quando, ao final de tudo, os jornalistas que gravaram Ted levaram a essa mãe a gravação da confissão do filho, e essa confissão foi uma estratégia de Ted para escapar da cadeira elétrica, então, após ouvir a gravação, ela declarou: "Mas ele não foi criado assim." E aí surge a discussão. O quanto a psicopatia resulta do meio social. Além de afirmações mais ideológicas que científicas, tipo o criminoso é fruto da sociedade, coitadinho, trago a palavra do médico espanhol Jesus Pujol, que em seu estudo constatou que um dos fatores da psicopatia é a sobrecarga do estresse na infância. Como forma de se proteger de grande dor emocional, a criança desenvolveria a maturação excessiva, que conduz a um bloqueio para fugir do sofrimento, e assim fica transformada em pessoa carente de remorso, ou seja, num psicopata. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa da Silva, que escreveu o livro Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, hoje conhecida também por suas palestras e entrevistas, afirma categoricamente que o psicopata nasce psicopata e morre psicopata, pois não há cura para esse mal. No seu livro Mentes Perigosas, ou Psicopata Mora ao Lado, ela começa por citar a fábula do escorpião e o sapo, que diz assim: o escorpião aproximou-se do sapo que estava à beira do rio. Como não sabia nadar, pediu carona para chegar à outra margem. Desconfiado, o sapo respondeu: ora, escorpião, só se eu fosse tolo demais. Você é traiçoeiro, é claro que vai me picar com seu veneno e eu irei morrer. O escorpião insistiu: sapo, se eu picá-lo, ambos morreremos afogados. O sapo aceitou a lógica do argumento
acomodou o escorpião em suas costas e ia atravessar o rio. Quando chegaram à outra margem, o escorpião cravou o seu ferrão e saltou para a terra firme. Já começando a morrer, o sapo quis saber o motivo de tamanha crueldade. E o escorpião respondeu: ora, sapo, é a minha natureza. Nas palavras de Ana Beatriz, a maioria esmagadora dos psicopatas transita tranquilamente pelas ruas todos os dias. Cruzamos nossos caminhos, frequentamos as mesmas festas, podemos até dividir o mesmo teto. Mais adiante, a médica ressalta que os psicopatas possuem variados níveis de gravidade, o leve, moderado e grave. O psicopata de nível leve dedica-se a trapacear, a aplicar golpes e pequenos roubos, mas não matará suas vítimas. O psicopata de nível grave usa métodos cruéis e sente enorme prazer com seus atos brutais. A parte racional ou cognitiva do psicopata é perfeita e íntegra. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Quanto aos seus sentimentos, entretanto, é absolutamente deficitário, pobre, ausente de afeto e de profundidade emocional. Continua a médica. Para aqueles que sentem pena do coitado fruto da sociedade, onde incluem-se alguns promotores de justiça, alguns magistrados, alguns políticos e muitos desavisados, trago a lição da doutora Ana Beatriz. Para tratar da psicopatia, é necessário, antes, responder à pergunta: o que é consciência? Em resumo, estar consciente é fazer uso da razão ou da capacidade de raciocinar e de processar os fatos que vivenciamos. Estar consciente é fazer uso da razão ou da capacidade de raciocinar e de processar os fatos que vivenciamos. Estar consciente é ser capaz de pensar e ter ciência das nossas ações físicas e mentais. Ser consciente refere-se à nossa maneira de estar no mundo, especialmente às ligações emocionais que estabelecemos com as pessoas e as coisas em nosso dia a dia. Ser dotado de consciência é ser capaz de amar. Ser dotado de consciência é ser capaz de amar. Mais do que uma função comportamental ou intelectual, a consciência pode ser definida como uma emoção. Com relação a um possível tratamento médico do psicopata, Ana Beatriz diz que, com raras exceções, as terapias biológicas, ou seja, com medicamentos, e as psicoterapias em geral, mostram-se até o presente momento ineficazes. Para os profissionais da saúde, este é um fator intrigante e ao mesmo tempo desanimador, uma vez que não dispomos de nenhum método eficaz que mude a forma de um psicopata relacionar-se com os outros e perceber o mundo ao seu redor. E por que a doutora Ana Beatriz assim conclui? Que diz ela, as psicoterapias são direcionadas às pessoas que estejam no intenso problema emocional. Mas o psicopata parece estar inteiramente satisfeito consigo mesmo e não apresenta constrangimento emocional como depressão, ansiedade, culpa, baixa autoestima. Conclusão: não é possível tratar um sofrimento inexistente. Afinal, a psicopatia é uma doença? Ainda é Ana Beatriz que responde. Em termos médico-psiquiátricos, a psicopatia não se encaixa na visão tradicional das doenças mentais. O psicopata não é considerado louco nem apresenta algum tipo de desorientação. Também não sofre delírios ou alucinações, como a esquizofrenia, e tampouco apresenta intenso sofrimento mental, como depressão ou pânico. Seus atos não provêm de uma mente adoecida, mas de um raciocínio frio e calculista.
combinado com uma total incapacidade de tratar as outras pessoas como seres humanos. É desprovido de remorso ou culpa. Pode ser charmoso e atraente, e é capaz de atropelar tudo e todos, com total egocentrismo e indiferença. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria pelo professor da Universidade Carioca Darcy Ribeiro, o professor Carlos Eduardo Souza, e pela psiquiatra forense Marcele Debat, confirma que análises de neuroimagens e de neurogenética mostram evidências de que o cérebro do psicopata tem padrão de funcionalidade e organização neuroanatômica modificado. Mas na parte em que os estudiosos examinaram a relação da psicopatia entre genética e meio social, citam Adrian Raine, que considera possível que os fatores sociais desfavoráveis influenciem o comportamento do psicopata. E logo após, citam Robert Hare, para quem, infelizmente, as forças que produzem a psicopatia ainda permanecem bastante obscuras. Conforme a doutora Ana Beatriz, cerca de 3% da humanidade é psicopata e cerca de 1% da humanidade é psicopata grave, ou seja, muito perigoso. Estou falando de milhões de pessoas, muitas das quais estão ao nosso redor. Interessante saber que, conforme alguns estudiosos, o nosso antepassado, com o nome estranho de Australopiteco, 3 milhões de anos atrás, era um sujeito violento e eficiente matador. O homem moderno, descendente desse Australopiteco, possui em sua genética a predisposição para matar. A vantagem do nosso antepassado é que, naquele tempo, nas guerras tribais, vencia o mais violento. Assim, mesmo hoje, o psicopata grave tem mais chance de sobreviver numa guerra devido ao seu comportamento direcionado para a violência. É o soldado dos dias atuais que mata mais, que enfrenta o inimigo com mais vigor, de peito aberto, porque ele desvincula a sua ação de matar da sua emoção. Sem desvirtuar o soldado herói que dá sua vida para salvar seus companheiros, claro. E temos o bandido, que enfrenta a polícia disposto a matar, disposto a tudo, enquanto a polícia precisa pensar antes de atirar, por exemplo. Ou seja, o psicopata como um todo. E mais ainda, o psicopata bandido mata com frieza e em seguida almoça ou dorme profundamente. Encerrando o exame desse tópico, o professor Carlos Eduardo Souza e a psiquiatra forense Marcele de Matos concluem que, do ponto de vista da psicologia evolutiva, a estrutura e função do cérebro do psicopata pode ser diferente, mas é inegável que ele está bem ajustado para viver em ambiente predatório. Repito, o psicopata está bem ajustado para viver em ambiente predatório. E aqui digo eu, talvez isso explique porque o psicopata na cadeia não só continua a delinquir, como assume a liderança da população carcerária, mandando roubar na rua e matar tanto fora como dentro do presídio. E o que faz a autoridade? Divide os presos segundo suas facções para evitar que uns matem os outros. Daí você pergunta, afinal, quem manda dentro do presídio? A seguir, e para não alongar em demasia esta conversa, enumero as principais indicações para que possamos identificar o psicopata. As assertivas a seguir são indicadas por muitos profissionais que lidam com esse assunto, mas resumo o que se encontra no livro de Ana Beatriz. 1. Para o psicopata, as pessoas são meros objetos ou coisas que podem ser usadas sempre que necessário para a sua satisfação.
2. O psicopata costuma ser espirituoso e muito bem articulado, com conversa divertida e agradável, e conta histórias onde ele é o mocinho. É mentiroso contumaz e, para dar maior veracidade às suas mentiras, usa pedaços da verdade de um fato. Não demonstra a menor vergonha ao ser desmascarado como farsante. Não tem o menor interesse pelo seu futuro. Ou seja, não está interessado nas consequências dos seus atos, mesmo as consequências legais. 4. É incapaz de amar, de ter compaixão, respeito pelo outro. 5. O medo no psicopata não está associado a alterações corporais e sequer altera o batimento cardíaco, no geral. O medo no psicopata é complicado de explicar, porque, de um lado, ele não se preocupa com seu futuro. De outro lado, ele se considera sempre o sujeito de passo certo nas suas ações. 6. Quando perde o controle, sabe exatamente aonde quer ir para magoar, amedrontar ou machucar uma pessoa. 7. É o pavio curto. Tende a responder às frustrações e críticas com violência súbita. Tudo num curto espaço de tempo. E logo comporta-se como se nada tivesse ocorrido. 8. Bom, obrigação e compromisso valem nada. Valem nada. Não admite rotina e concentração por largo tempo e, por isso, há dificuldade na escola, no trabalho, na família. 9. Mostra problema comportamental muito cedo, praticando bullying e sendo o valentão da turma. E 10. Age com destreza no trabalho para buscar posição de mando e na política para conquistar o poder. E já que falamos tanto na precocidade da psicopatia, vale enumerar alguns tópicos sobre o psicopata criança e adolescente. E é claro que não se pode concluir que alguém é psicopata apenas por um ou outro item. É preciso relacionar um conjunto de características e isso é trabalho para a medicina. Mas não custa que tenhamos conhecimento para o nosso cuidado próprio. Segundo a psiquiatra Ana Beatriz, são características de crianças e adolescentes psicopatas no nível leve, moderado e grave. 1. Mentiras frequentes, às vezes o tempo todo. 2. Crueldade com animais, colegas de aula, irmãos, amigos. 3. Conduta desafiadora à figura da autoridade. 4. Baixíssima tolerância à frustração, com acesso de irritabilidade ou fúria quando contrariado. 5. Tendência a culpar os outros por erros cometidos por ele. 6. Preocupação excessiva com os próprios interesses. 7. Insensibilidade ou frieza emocional. 8. Ausência de culpa ou remorso. 9. Falta de empatia ou preocupação com o sofrimento alheio. 10. Permanência fora de casa até tarde da noite, mesmo com a proibição dos pais, e muitas vezes fica vários dias sem aparecer. 11. Faltas constantes sem justificativas na escola ou trabalho. 12. Vandalismo, destruição da propriedade alheia, dano ao patrimônio público. 13. E participação em fraudes, roubos ou assalto. E 14, sexualidade exacerbada. Nesse sentido, alguns países reduziram a responsabilidade penal. Por exemplo, Austrália e Suíça para 7 anos. 7 anos. Dinamarca, Finlândia e Noruega para 15 anos. Estados Unidos, em alguns estados, para 6 anos. Na Inglaterra não há limite de idade. Tudo depende da gravidade do crime. Agora enfrenta o tema o psicopata no poder. Um psicólogo polonês chamado Andrzej Lobczewski, na primeira metade do século passado, desenvolveu uma pesquisa sobre a psicopatia no poder.
e escreveu um livro que se tornou clássico nessa área do estudo mental. O título é Ponerologia, Psicopatas no Poder. Ponerologia, Psicopatas no Poder. Resumindo, ponerologia é a ciência da natureza do mal a serviço do poder político. Mostra o comportamento de pessoas que, ao obterem o poder político, revelam a face do mal em toda a sua dimensão. São líderes que se consideram eleitos para reconstruir a humanidade. O psicopata no poder é dotado de grande capacidade de seduzir as massas com sua ideologia a ponto de se transformar em mito. Suas ações legitimam-se pelo seu carisma, pela retórica, pela dita pureza dos seus ideais e acredita que os fins justificam os meios. Dentre os personagens políticos identificados pelo autor estão Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Fidel Castro, Hugo Chávez, Augusto Pinochet. Talvez eu pudesse acrescentar o Putin da Rússia, o eterno presidente chinês e o manda-tudo do Irã. E você pode aumentar essa lista com políticos brasileiros a seu gosto. Obtido o poder, o psicopata passa a valer os seus interesses pessoais e pouco importa ao psicopata no poder o sofrimento da população. E mais não faz do que mentir, enganar com números falsos e promessas vãs. Para o psicopata no poder, interessa sempre mais o empobrecimento da capacidade de julgamento do eleitor, levando este eleitor à alienação da capacidade de pensar. Eu vou repetir pela importância da citação. Para o psicopata no poder, interessa sempre mais o empobrecimento da capacidade de julgamento do eleitor, levando este eleitor à alienação da capacidade de pensar. E como uma das características do psicopata é não sentir culpa, o culpado de todos os males é o outro. Nesse sentido, o pensador e professor de história Leandro Carnal declarou: não existe governo corrupto em uma nação ética. Não existe governo corrupto em uma nação ética. Ora, um povo acostumado ao jeitinho, cadê a minha parte? A ultrapassar sinal vermelho quando não enxerga um guarda, a vender produto fora de validade, a fazer corpo mole no trabalho, não é um povo ético. E por isso a nossa corrupção é tamanha. Andrei Lobzewski denomina ciclo da histeria quando a comunidade perde a capacidade de usar a razão e a análise moral. Ciclo da histeria, quando a comunidade perde a capacidade de usar a razão e a análise moral. E assim o processo de geração do mal pelo poder é intensificado em escala social. Este foi o Sem Exceção Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Se você apreciou esse podcast, colabore com este projeto divulgando aos seus amigos. Para conhecer minhas obras, basta digitar meu nome, José Carlos Laetano, na Amazon, no YouTube ou no Google. E não esqueça, você é o que pensa, e você pensa o que lê e ouve. E até o próximo sábado, ao meio-dia.